Então, continuando falando sobre as tecnologias para sistemas digitais, nós temos aí os dispositivos, né, circuitos integrados específicos de aplicação, completamente customizados. E aí, no caso, todos os aspectos do circuito digital, eles são pensados para uma aplicação particular. Então, eu tenho uma aplicação e eu vou detalhar todos os aspectos, a posição de cada transistor. Tá? Então a ideia é realmente que eu tenha um dispositivo altamente otimizado e tenha melhor performance. Só que aí tem a questão que o projeto de circuito a nível de transistor ele é muito complexo, né? E ele só funciona bem para dispositivos muito pequenos, tá? Nesse tipo de projeto, né, todas as camadas, né, lá do meu circuito integrado, elas vão ser construídas de forma customizada. Então, às vezes tem 10 a 15 camadas que você precisa fazer. Né? Então, basicamente, esse tipo de tecnologia é utilizada para quê? Para você construir os blocos para sistemas maiores. Tá? Então, você vai utilizar o Full Custom ASIC quando você precisa construir os blocos que vão ser reutilizados em sistemas maiores. Tá? Devido à sua complexidade, né, inerente, né, você trabalhando a nível de transistor. O Standard Cell ASIC, né, você vai ter um circuito que ele vai ser construído a partir de componentes pré-definidos, né, que são essas standard cells, né? Essas células, elas são pré-projetadas, já tem o seu layout validado e testado. Então o projeto ele é levado a nível de porta lógica e não a nível de transistor. Então normalmente o fabricante, né, a pessoa que vai realmente fazer a manufatura do circuito integrado, ela disponibiliza bibliotecas com os componentes básicos, né, portas lógicas, memórias, né, flip-flops, que aí você, a partir desses componentes, você consegue fazer o seu projeto. Uma outra opção é você ter o Gate Array ASIC, e aí é diferente das células, tá? Porque eu vou ter um tipo de célula que ele já vai estar fabricado lá, que vai estar disposto na forma de matriz, tá? Então, essas células bases, elas são bastante simples, né? Já são posicionadas em certos locais, então a posição dela é fixa, você não consegue mexer. Elas já são pré-fabricadas, customizadas como circuito, né? A customização do circuito ela vem simplesmente na interconexão dessas células. Então, como as células já estão posicionadas, eu só vou mexer no plano nos planos de interconexão, então o processo de fabricação é bem mais simples, tá? Porque ele já tem o plano com as portas já definido, não precisa mexer nele, né? E aí você vai mexer basicamente nos planos de interconexão. Aí isso reduz bastante o número de camadas que vão ser customizadas, né? Então, de 10 a 15 camadas customizadas, você vai cair de 3 a 5 e você vai estar preocupado mais com a questão da interconexão dessas células padrões. Indo agora para as tecnologias que são programáveis em campo, né? Nós temos tecnologias dispositivos complexos. Aí eu vou ter um dispositivo que ele já tem uma matriz, né, genérica de células lógicas e a interconexão entre elas, né? Tanto as células quanto a interconexão são programáveis. Né? Ele vai ter algum tipo de tecnologia que permite fazer essa programação, fusíveis ou chaves, né? E essa customização da conexão e das células lógicas, ela é feita em campo, ela não é feita na fábrica. Então eu vou ter um dispositivo genérico no qual eu consigo programar, né, mudar a conexão e a configuração das células. Isso pode ser feito em campo, né? Isso é feito em tempo de projeto, né? O engenheiro, o projetista consegue fazer essa modificação, cria lá o bitstream e aí pode mandar o dispositivo para campo. Então até que você pode atualizar, né, esses dispositivos quando eles estão em campo sem nenhum problema. Né? E alguns deles permitem até você fazer uma atualização parcial, você fazer uma atualização de parte do circuito, não do circuito completo. Né? Essa célula lógica desses dispositivos ela é muito mais complexa do que as células utilizadas, né, na tecnologia de Standard Cell ASIC, tá? E aí você tem duas categorias, que são os CPLDs e os FPGAs. Os CPLDs são os Complex PLDs, né? PLD vem de Programmable Logic Device, e as FPGAs são Field Programmable Gate Arrays. Vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Então eu tenho a diferença entre uma CPLD e um FPGA. Então aqui à esquerda
eu tenho a CPLD. Então, basicamente, uma CPLD ela é composta por várias PLDs. O que é uma PLD? É um dispositivo lógico programável que ele normalmente implementa uma lógica de soma de produtos e na saída ele vai ter um registrador, que você pode bypassar ou pode utilizar esse registrador. Tá? Então aqui na minha CPLD eu tenho a parte de interface de entrada e saída, os IOs, eu tenho várias PLDs e aqui no meio eu tenho uma interface, eu tenho uma tecnologia, uma matriz de interconexão, que permite eu fazer a conexão entre as diferentes PLDs. Tá? E aí eu tenho as FPGAs, que é a tecnologia um pouco diferente. A FPGA ela vai ter I/O, vai ter os blocos lógicos, tem as switches para poder fazer a conexão, a interconexão entre esses blocos, né? E também normalmente em FPGA eu consigo ter blocos de memória também integrados aqui, espalhados nessa matriz, tá? E aí a interconexão da FPGA ela permite uma densidade muito maior do que a CPLDs, né? Essa disposição em matriz e a interconexão da forma que eles fazem, a gente permite uma densidade muito maior de elementos lógicos, tá ok? Seguindo, nós temos as Simple Field Programmable Device, são as PLDs, que é o dispositivo mais simples que tem, né? E diferentemente das FPGAs e CPLDs, as PLDs não têm uma tecnologia de interconexão muito estruturada, tá? São muito limitadas.